A paz do Senhor. Esta é a plataforma de ensino à distância do Instituto Cristão de Estudos da Família, o ICEF. E este é o curso de integração Você Disse Sim para Jesus. A família cristã te recebe de braços abertos. Eu sou o pastor Eleazar Secom, coordenador do ICEF. Antes de começarmos a refletir sobre o tema da aula de hoje, eu quero convidar você para uma rápida oração. Aí mesmo onde você está, se possível, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por mais uma semana e agora, Senhor, te louvamos por mais esta aula. Quero pedir a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã, também sobre a minha vida, na hora de transmitir a mensagem de hoje. É o que eu te peço e já te agradeço, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu espero que você tenha tido uma excelente semana desde a nossa última aula. Como você pode ver, nós tivemos nesse capítulo de número 3 que nós estamos estudando agora, não é? O primeiro passo, a importância de criar o hábito saudável que é ler a Bíblia. Na aula passada, nós vimos o segundo passo, que é manter uma vida de oração. Nós vimos, na aula passada, como eu disse, a importância da oração no nosso dia a dia. E nesta aula, nós vamos estudar sobre o terceiro passo dos 7, né? 7 passos fundamentais na vida cristã. E o terceiro que vamos estudar hoje é a participação regular de todas as atividades da igreja. Você deve ter percebido que nós nos reunimos regularmente para cultuarmos a Deus em nosso templo. E isso acontece em dias da semana e também horários previamente designados. E aí que provavelmente vem a você uma pergunta: por que vamos ao templo? O que vamos fazer lá? E aí eu quero rapidamente tentar te responder. O culto é um momento de oração, é um momento de louvor, de adoração, de estudo da Bíblia e também de comunhão entre os irmãos. Além disso, para o seu eficaz crescimento espiritual na fé, na graça e também no conhecimento, que é essencial para nós, eu, você, todos nós, para que ao congregar regularmente na igreja, possamos ver este crescimento, principalmente espiritual, na nossa vida. Agora, perceba que o relacionamento e a comunhão com outros seguidores de Cristo, bem como o louvor, a adoração e a oração de forma coletiva, como também o próprio ensino da palavra de Deus, ministrado pelos pastores, que Deus coloca na igreja, são aspectos vitais para o nosso crescimento espiritual. E aqui vai uma sugestão minha. É importante que todas as vezes que você for se dirigir ao templo, leve com você um caderno, também uma caneta ou um lápis, para que você possa anotar dados relativos à pregação ou ao estudo bíblico que for feito. E também alguma palavra que sinta ser relevante para a solução de algum problema em sua vida ou até mesmo para uma decisão que você precisa tomar. É na casa do Senhor que nós somos instruídos. E olha o que a Bíblia fala a respeito disso. Vamos começar com o último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 3, versículo 6. Este é apenas uma das falas de João, quando estava ali na ilha de Patmos, às 7 igrejas da Ásia. E para todas elas, ele encerrou a carta exatamente com este versículo, que nós vamos ler agora. Olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ainda no Salmo de número 122 e o verso 1, olha o que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O escritor aos Hebreus, ainda lá no capítulo 10, versículo 25, diz assim, olha, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns,
Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Vamos agora para o livro de Atos e vamos ver como era o comportamento da igreja primitiva, os primeiros crentes, os primeiros membros da igreja de Cristo. Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, eles dizem assim, olha, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vale ainda observar o conselho do apóstolo Paulo, quando ele apresenta um roteiro para uma reunião na igreja. Veja o que ele, o apóstolo, nos diz em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14 e o versículo de número 26. Diz assim, olha, que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Viram? Bem, eu quero agora destacar aqui 3 propósitos ou 3 razões pelas quais nós nos congregamos, nós frequentamos regularmente todas as atividades da igreja. O primeiro propósito, nós nos reunimos para louvar e adorar a Deus. O segundo propósito é que nós nos reunimos para termos comunhão uns com os outros. E o terceiro propósito, e não menos importante, nós nos reunimos para ouvirmos e compartilharmos a palavra de Deus. Viram? Agora eu quero convidar você para que a gente veja um a um esses 3 propósitos, não de maneira aprofundada, mas pelo menos uma base de cada um desses propósitos. Primeiro propósito, nós nos reunimos, como já disse, para louvar e adorar a Deus. Louvor significa reconhecer as virtudes e atributos de Deus e proclamá-los às pessoas. Adorar a Deus é atribuir a Ele, a Deus, o maior valor, porque Ele é digno. Portanto, o louvor e a adoração são fundamentais no nosso culto, porque juntos nós declaramos, principalmente por meio da música e do cântico, quem Deus é e aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele também fará em cada um de nós. Veja o que Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, diz no capítulo 5, versículos de 18 até o 21. Olha o que diz o apóstolo. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus, animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Viram? O louvor, portanto, ele também tem a função de preparação de nossos corações para recepcionarmos a poderosa palavra de Deus quando ela é pregada. Então, pode perceber, todo culto antes da ministração da palavra, nós temos um momento de louvor, que é o momento de preparação do nosso coração para receber a palavra de Deus. O segundo propósito, como já anunciamos, nós nos reunimos para termos comunhão uns com os outros. Nós estamos juntos para adorar e louvar a Deus, mas também para orarmos uns pelos outros e levarmos as cargas uns dos outros e apoiarmos-nos mutuamente e, ainda acima de tudo também, edificarmos-nos uns aos outros e exortarmos-nos também uns aos outros, e tudo isto em amor.
Lá, João, na sua primeira carta, no capítulo 1 e o versículo 7, ele diz exatamente assim, olha: porém, se vivermos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Não é sem razão a expressão do apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 12 e o versículo 15, que ele diz, olha, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vamos agora para o terceiro propósito, ou a terceira razão pela qual nós nos reunimos de maneira regular no templo. Né? Nós nos reunimos para ouvirmos e compartilharmos, como eu disse, a palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus, ele tem um lugar de destaque nos nossos cultos. A palavra de Deus, ela precisa deste destaque, porque ela é o poder de Deus para transformar, para salvar e também para curar a nossa vida. Ela é, como você já pôde aprender do primeiro passo, a palavra de Deus, é alimento para a nutrição de nossa alma, a fim de que nós cresçamos até atingirmos a perfeição projetada pelo Pai Celestial. Agora, perceba nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha o que ele diz: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ao longo de todas as Escrituras, nós podemos observar o modelo do povo de Deus como uma verdadeira comunidade, como um grupo de pessoas que trabalham juntas para o benefício mútuo, um e o outro, mas também para o benefício coletivo, ou seja, de toda a igreja como um todo. E o próprio Jesus, quando a gente olha para a sua vida, ele ia regularmente à sinagoga aos sábados. A gente pode ver isso registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 e o versículo 16. E o exemplo de Jesus, ele deve nos mostrar a importância da comunidade enquanto igreja local, ou seja, o lugar aonde nós vamos para adorar a Deus, para nos reunirmos e para aprender na sua palavra, não é? Embora o nosso relacionamento com Cristo seja algo muito pessoal, Deus ele nunca quis que fôssemos solitários e vivêssemos de forma estritamente particular. Ao contrário, ele sempre preparou o ambiente e construiu um cenário para que eu e você pudéssemos viver em comunhão uns com os outros. E nós todos, seus filhos, em perfeita comunhão. E quando a gente fala nisso, vale lembrar, inclusive, um conceito de, por exemplo, cristão autônomo ou cristão solitário, ou seja, independente do corpo. Isto jamais encontraremos na Bíblia. Isto não é bíblico. Por quê? Porque a Bíblia mostra exatamente o contrário. Visto que, como já pudemos observar, seguir a Cristo inclui integrar-se em seu corpo, que é a igreja. Embora aqui a palavra igreja descreva a totalidade dos crentes que vivem no mundo, ou seja, a igreja invisível e universal, formada por todos os crentes em todas as partes da terra, nós podemos também aplicá-la aos crentes de um determinado lugar, isto é, a igreja local. É necessário, no entanto, que quando a gente fala de igreja, entendamos que igreja, ela não é uma mera organização jurídica, nem tampouco um edifício de tijolos, ferros e argamassa onde nós nos reunimos. A noção de igreja, ela ultrapassa o caráter civil associativo e também o caráter
predial, arquitetônico, para exatamente projetar-se como um corpo vivo, do qual cada um de nós é parte integrante, indispensável e interconectada desse organismo. Claro, com funções específicas a serem desempenhadas segundo a graça que Deus concedeu a cada um de nós, como também ensina a Bíblia Sagrada. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros eles não exercem a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos também um corpo e cada membro, cada um de nós, estamos ligados uns aos outros, né? E formamos, consequentemente, o corpo, não é? E sobre isto, veja o que o apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 4 e 5. Olha o que diz o apóstolo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Novamente, o apóstolo Paulo nos dá uma explicação mais detalhada quando escreve a sua carta lá aos Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Eu gostaria que depois da aula você fizesse a leitura completa, primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 até 27. A leitura é extensa e não podemos tomar muito tempo da nossa aula, mas você pode ler depois dela, tá bom? E agora eu quero apenas resumir o que Paulo está deixando claro ali nesse texto que a gente acabou de pedir a vocês que leia. Paulo deixou explícito que há muitos membros, mas um só corpo. E por esta razão, os olhos eles não podem dizer à mão, não precisamos de você. Da mesma forma, a cabeça não pode dizer aos nossos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos os demais sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros também se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. E isto aconteceu quando? Quando você deu o primeiro passo dizendo sim para Jesus. Agora, perceba uma coisa, como você já nasceu de novo ao dizer sim para Jesus, tornar-se membro da igreja é o próximo passo que você deverá dar. E sobre esse próximo passo, é o assunto da nossa próxima aula. Então, quando você pensar em igreja, tenha em mente o conjunto de pessoas que compõem o corpo de Cristo. Igreja, como já disse, não é o edifício onde nós nos reunimos ou a estrutura jurídica que cumpre lá os seus preceitos legais. Não, não é isto. A realidade é que todos nós precisamos de pessoas com as quais possamos estar completamente abertos para compartilharmos nossa vida e também dificuldades. A igreja é esse ambiente de paciência com os que frequentam. É um ambiente de fraternidade e de amor, onde nós nos esforçamos para cumprir o que a Bíblia nos diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 1 e 2. Olha o que Paulo diz para a igreja e aos irmãos em Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas um dos outros e, assim estarão cumprindo
a lei de Cristo. Viram? É fato que todos nós sabemos que vivemos em uma sociedade de alta tecnologia, mas a cada dia a gente percebe que aumenta inclusive o pouco contato pessoal, na qual as pessoas estão cada vez mais individualistas e solitárias, apesar de virtualmente interconectadas em redes de relacionamento. Eu costumo dizer que esta tecnologia, infelizmente, ela tem aproximado quem está longe e às vezes afastado, inclusive, quem está perto, né? Isto não é novidade para nós que conhecemos a Bíblia. Na verdade, Jesus já predisse que isso aconteceria. Veja o que o Senhor disse e que está registrado lá em Mateus capítulo 24 e o versículo de número 12. Olha o que diz o Senhor. E por se multiplicar a maldade, ou a iniquidade, em uma outra tradução, o amor se esfriaria de quase todos. Também, a respeito dos dias que precedem ao arrebatamento, o apóstolo Paulo também foi muito claro quando ele escreve a sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, lá no capítulo 3, versículos de 1 a 5. Olha o conselho de Paulo a Timóteo. Mas você, disse Paulo, precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. E aí ele encerra dizendo, fique longe também destes. Não obstante essa realidade, a comunhão gerada no corpo de Cristo, por força do amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, faz que vivamos uma fraternidade, que vivamos unidos, como está registrado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 15 e 16, que diz exatamente assim, olha, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Reforçando, nós, os seguidores de Cristo, nos reunimos para termos comunhão e encorajarmos uns aos outros nas áreas de crescimento tanto espiritual como também emocional. Nós compartilhamos e aprendemos uns com os outros e nos animamos mutuamente, como preconizado lá na Bíblia Sagrada, quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25, diz assim, olha, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Viram? Eu quero destacar esta frase. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. É necessário também ser destacado que, recentemente, respeitáveis pesquisas, elas estão mostrando que aqueles que frequentam uma igreja e participam dos cultos, comparado aos que não fazem isso regularmente, há uma diferença muito grande. Querem ver? Primeiro, aqueles que frequentam regularmente o culto, tem menor probabilidade de sofrer de abuso de drogas. Também tem maior probabilidade de ser sexualmente responsáveis. Seguindo, aqueles que
frequentam estão menos envolvidos em comportamentos arriscados. Também têm maior probabilidade de praticar ética relacionada aos negócios, como também ao seu trabalho. Aqueles que se reúnem regularmente também têm maior probabilidade de desfrutar de uma comunidade social mais rica e também de grupos de apoio. Ainda seguindo, aqueles que frequentam regularmente os cultos têm maior probabilidade de revelar níveis mais elevados de autoestima e eficácia pessoal. Como também têm maior probabilidade de aceitar melhor as perdas, como a morte de um dos familiares, calamidades, complicações de saúde, entre outras coisas. Também, aqueles que frequentam regularmente os cultos têm maior probabilidade de abrigar emoções positivas como o amor, o perdão e a satisfação, por exemplo. Eles têm menor probabilidade de abrigar emoções negativas como o medo, a culpa, a hostilidade, a raiva, os ciúmes, entre outras coisas. Enfim, nós concluímos convencidos de que o envolvimento de alguém com uma igreja é uma grande fonte de bênção para a vida dessa pessoa. E essa bênção tanto física quanto também emocional e principalmente espiritualmente. Deixa eu contar aqui um testemunho rapidinho. Eu fui uma vez ao dentista para fazer um trabalho no dente, coisa que ele demorou, eu acredito que 5 minutos. Mas que eu fiquei mais de 1 hora, porque o dentista queria conversar comigo. Ele disse, olha, eu nunca frequentei igreja, nem minha esposa, mas estou agora com uma filha adolescente, já quase jovem, e eu tenho percebido que a igreja faz muito bem, principalmente para os adolescentes, para os jovens, e eu queria aproveitar que você é um pastor e pedir alguns conselhos, qual igreja você me indica que eu frequente, porque eu estou decidido com a minha esposa a frequentarmos uma igreja para que a nossa filha cresça nesse ambiente. E vocês viram aí agora há pouco quantos benefícios nós temos em frequentar regularmente os trabalhos, as atividades na nossa igreja. Agora, é claro, quando você não puder ir ao templo pessoalmente, pelo menos acesse o culto pela internet. Depois da pandemia e da Covid, a maioria das igrejas passaram a transmitir as suas reuniões pelas redes sociais. Afinal, é muito importante ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. E quando nós nos reunimos presencialmente ou até mesmo de maneira virtual, é o Espírito Santo falando com cada um de nós, né? Mas agora eu quero aproveitar também para mais uma coisa que eu digo com frequência. Sabe aquelas pessoas que gostam de ver aqueles programas na televisão que ensinam a fazer receitas de comidas, de doces, não é? E você fica olhando e olha que coisa linda, que bonito, não é? Só que você acha bonito, mas não tem como provar aquilo. Da mesma maneira, quando a gente não está presencialmente, não é a mesma coisa, não é? Você ouve, mas estar lá, estar em comunhão com os demais irmãos e receber o alimento espiritual, como a gente costuma dizer, quentinho, não é? Ali na hora, não tem explicação, é algo assim indescritível. Portanto, temos hoje a possibilidade de acessar de maneira virtual pelas redes sociais, não é? Mas nada se compara com o fato de estarmos congregados, participando regularmente de todas as atividades da igreja. Coloque isto no seu coração, você que disse sim para Jesus, de frequentar, de participar, de estar ativo em todos os trabalhos, em todas as atividades da igreja. Você vai ver como vale a pena. É um conselho que eu quero deixar aqui para você. Muito bem, por hoje é só. Eu espero que você aproveite bem esse tempo que nós teremos até a próxima aula. Se possível, releia este terceiro passo, onde abordamos sobre a importância da sua
participação regular em todas as atividades da igreja. Se possível, também leia já atentamente os 2 próximos passos do e-book. Nós ainda estaremos seguindo no nosso capítulo de número 3 do e-book, os 7 passos fundamentais na vida cristã. Na próxima aula nós vamos ver 2 passos. O 4º passo, que é obedeça a Cristo no batismo em água, que é onde você se torna membro da igreja, e também vamos ver na próxima aula o 5º passo, que é permita que o Espírito Santo o encha e também controle a sua vida. Tá bom? E não se esqueça, assim que terminarmos esta aula, de responder o questionário. Foi muito bom estar com você, que Deus continue te abençoando, que todos tenham uma excelente semana e até a próxima aula.